Olá, alunos da ECD do Discipulado do Primeiros Passos, nova criatura. Lição número 16, onde estaremos falando sobre instruções básicas aos solteiros. Você que é solteiro, está pensando, em namorar, Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso. Nós conversamos sobre a nossa aula, com os princípios bíblicos sobre o namoro, que está em 2 Coríntios 6, 14 e 18, onde a palavra de Deus diz: não vos prendeis a um jugo, desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. E que a concórdia entre Cristo, e Belial, ou a parte tem fiel com infiel. Gente, no 18 diz: eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus já está dizendo ali no versículo 18, segundo Coríntios 6 e 18, ele fala: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Portanto, você que é um cristão, uma cristã solteira, devemos atentar para a palavra de Deus. Portanto, aqui nós temos umas perguntinhas aqui no ar, diz que pode uma moça crente namorar com um rapaz descrente? Pode um rapaz crente namorar uma moça descrente? O que os pais de vocês devem fazer? Eles devem permitir que os pais namorem jovens descrentes? O D diz: pode uma moça crente casar com um rapaz descrente? Ou pode um rapaz crente casar com uma moça descrente? E o que os pais de vocês devem fazer ou permitir que seus filhos se casem com um jovem descrente? Então, nós temos um bom exemplo, que está na Bíblia, que é o relacionamento entre José e Maria. Eles eram noivos, e não conheciam, e não se conheciam sexualmente. Está lá em Mateus, 1,18, que vai estar falando sobre isso. Em Lucas 1,27 também vai falar sobre isso. Portanto, havia um compromisso sério entre os dois, que na época era provavelmente adolescentes, jovens, como muitos de vocês, que estão fazendo aqui o discipulado conosco aqui na ECD, E o casamento naquela época acontecia muito cedo, Portanto, eles sabiam se respeitar, se conheceram jovens, souberam se respeitar, E, portanto, eu posso dizer para vocês que o namoro, cristão, ele tem que ser um traço, Ele é um traço da nossa cultura, que não existia na época na Bíblia. Portanto, o cristão, tem que se dar ao namoro o mesmo peso do noivado. Então, você que é cristão, está na casa do Senhor, procure, que Deus revele a vocês alguém de dentro da igreja, uma pessoa cristã, uma pessoa que vai edificar a tua vida. A partir do momento que um cristão se envolve com pessoas do mundo, é muito fácil se afastar da casa do Senhor. Então, se cuide, Cuide disso, trate disso, Eu sei que muitos de vocês são jovens ainda, uns já são casados, glória a Deus pela vida de vocês, e outros ainda estão, na caminhada. Portanto, a definição de namoro cristão no início, é um relacionamento entre um rapaz espiritual e uma moça espiritual, que creem, depois de muita oração e conselhos, que Deus já revelou a sua vontade para se casar. Olha que legal. A partir do momento que você conhece uma pessoa, vocês vão colocar, diante da presença de Deus, se realmente é a vontade de Deus para que vocês possam ter um relacionamento. Então, vocês vão pedir confirmação para Deus, vocês vão estar orando, vão estar conversando, deixando na presença de Deus até o momento certo que Deus confirme, e abençoe vocês. Mas a bênção maior, ela, além de Deus, é os próprios pais. Se o pai não abençoar o seu namoro, não tente, porque sem a bênção do teu pai você não será feliz.
Portanto, nós temos nosso Pai maior que é Deus, que Ele revela, né? Ele dá e abençoa. Mas o nosso Pai terreno aqui na terra, nossos pais terrenos aqui da terra, né? Que são pai e mãe, né? A partir do momento que eles falam, meu filho, não quero, não vai, esse rapaz não é bom para vocês, ouça a voz do Pai de vocês, para que vocês não percam a bênção também diante de Deus. Tá bem, meus queridos? Portanto, né, o que Deus já revelou é a sua vontade para se casarem, e com a bênção e permissão de seus pais e líderes espirituais, decidam aproximar-se mais nas seguintes áreas: espiritual, social e emocional, por um tempo relativamente curto, somente para confirmar a vontade de Deus para as suas vidas. Portanto, após a conclusão dessa disciplina, dessa matéria, né, você que é solteiro e solteira, né, procure ler aquele livro Romance Real. E ali vocês vão aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre namoro, né? E muito mais. Deus abençoe vocês e até a próxima aula. No número 17, nós vamos estar falando sobre instruções básicas para aqueles que são casados. Você que é casado, né? Já tem uma vida, né? A dois junto, já conhece sobre isso. Vocês entendem que Deus teve um propósito na vida de vocês. Portanto, Deus deseja salvar e restaurar totalmente a sua família, pois a vontade de Deus é que você tenha um casamento muito feliz e totalmente abençoado por Deus. Para isso, Deus deixou princípios fundamentais que devem ser seguidos para se ter um casamento bem-sucedido. Portanto, meus queridos, casamento é uma aliança irrevogável. Está lá em Malaquias 2, 14 e 16. Vai estar falando que a importância de um casamento a dois, onde Deus fala sobre um relacionamento a dois, onde Deus abençoa. Portanto, você que ainda não é casado e tem uma vida a dois, é importante você oficializar, né, e legalizar o seu casamento diante das autoridades do país. Leia Romanos 13, 1. Portanto, se o seu casamento não é legalizado, legalize, procure, né, se possível, né, o seu líder, né, o seu pastor, fale com ele, né, para que eles possam orientar vocês sobre isso. Você ainda que não tem um casamento registrado e legalizado, procure a sua liderança, converse com eles, eles vão estar orientando vocês o procedimento correto para vocês terem um casamento abençoado em nome de Jesus. Portanto, o casamento deve ter mútua fidelidade. Provérbios 5, 18, 26, 32. Você que, teve um propósito, se unir, colocar uma aliança no dedo, um compromisso, A partir do momento que você coloca uma aliança no dedo, vocês estão se aliançando um com o outro diante de Deus, na presença do Pai. Portanto, um tem que fazer o outro feliz, ou vice-versa, a outra tem que fazer o outro feliz, E ter concordância em tudo. Muitas vezes vocês vão discordar um do outro, mas que essa discordância, não venha trazer intriga, e infidelidade ou tristeza para os dois. Portanto, vocês devem sentar, ter uma conversa e tentar alinhar, o pensamento um do outro, para que não haja desavença. Portanto, o casamento é para ser, trazer fidelidade, no casal. Portanto, o casal deve ser fiel um ao outro, respeitar, ajudar um ao outro, porque o marido é o provedor e a sua mulher é uma ajudadora da casa. Então, os dois têm que se ajudar e mostrar fidelidade para um com o outro. Amém? 3. Algumas responsabilidades do marido. Qual que é a responsabilidade do marido? Amar a sua esposa sobre todas as coisas, Não deve ser infiel com a esposa, Respeitar a sua esposa, quando está longe dela, e saber que Deus te deu ela e ela te respeita e te ama, portanto, ame de todo o coração.
Portanto, o esposo, né, o marido deve ser o provedor da família, dentro da casa e dentro do lar. É o marido que é o provedor, ele tem que, né, buscar o sustento, trazer o sustento, né? Mas, apesar que hoje, na atualidade, né, as mulheres também estão sendo, né, provedora. Mas, mulher, lembre-se, o provedor da tua casa é teu esposo. Portanto, não queira ser o provedor da casa. A responsabilidade de ser provedor é dele. Amém? 3. Exercer o sacerdócio e liderança no lar. Portanto, o esposo ele é o sacerdote do lar. A liderança é dele. Em comum acordo entre os dois, para que não haja, né, desavença também no lar. 4. Alguma responsabilidade da esposa. A esposa tem que ser submissa ao seu marido e auxiliar seu esposo na disciplina e educação dos filhos, como conversamos. A partir do momento que o esposo chama a atenção do filho, a esposa ouve, né, e depois conversa os dois. Não tira, né, não desautoriza o esposo na frente do filho, para que o filho não perca o respeito um para com o outro. Então, portanto, vice-versa também, o esposo, né, quando a esposa chamar a atenção do filho, respeite ela, porque ela está corrigindo. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos para a próxima aqui, que diz aqui: após a conclusão dessa disciplina, né, dessa matéria, você que é casado deve estudar a disciplina lar cristão para aprender mais sobre esses assuntos. Portanto, procure esse livro, leia esse livro, procure, né, se aprofundar mais, né, no casamento de vocês. E que Deus possa edificar a união de vocês que são casados, né? E que a presença do Espírito Santo esteja sobre o seu lar e sobre sua família, em nome de Jesus. Abraço e até a próxima aula. Que bom estar novamente com vocês nessa aula. Lição número 18. Como devemos tratar o irmão que falhou? Primeiro, se você vir um irmão pecando, nunca fale do pecado dele para outra pessoa. A única pessoa com quem você pode falar é só com ele mesmo. Leia Mateus 18:15, Efésios 4:31, 32. Né? Siga os passos da Bíblia, que está em Mateus 18:15 e 18. Converse só você e ele. E se ele não se arrepender, né? Deixa na mão de Deus. Leve uma ou duas pessoas, né? E se ele também não se arrepender, coloque na presença de Deus. Fale com a liderança da igreja, no nosso caso, o líder da célula. Se não se arrepender, né? Também coloque na presença de Deus. Isso é, depois da liderança da igreja, trabalhar com ele. D. Considere como um gentil e publicano. Lembre-se, uma vez que a pessoa se arrepende, a Bíblia diz: ganhaste o teu irmão, não precisa continuar o processo. Tanto a palavra de Deus já diz: a partir do momento que o teu irmão se arrepende, né, ele diz: ganhaste o teu irmão, né? Então não precisa mais continuar o processo, porque ele se arrependeu, você ganhou ele através da conversa. 3. Tenha a atitude correta ao confrontar. Está em Gálatas 6:1 e 2. 4. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:14, é o dever do irmão, não só dos pastores, fazer 4 coisas em relação aos outros irmãos, né? Então, aqui nós temos 4 perguntas para vocês responderem, está na apostila de vocês, né? Meus queridos, a partir do momento que o teu irmão pecar, não fale mal dele, ao ver ele cair em pecado, né? Guarde para você, se você viu ele cair em pecado, né, e você conversou com ele e não se arrependeu, converse com o teu líder, com o teu pastor, né, uma liderança da tua célula, para eles terem uma conversa com ele. E se ele se arrepender, né, a palavra já diz, né, não precisa mais continuar o processo de conversa, porque ele já se arrependeu, né, e agora o processo de cura será outro. Em nome de Jesus, né. 2. Repreendê-lo com mansidão e humildade. A partir do momento que você vai repreender o teu irmão que pecou, né, seja manso com ele, seja humilde, né, procura ajudá-lo, né, mas com mansidão ou com amor. 3, que eu quero falar para vocês, ajude, né, a recuperar, né, mas recuperar o quê?
a recuperar a confiança dele, né? Que ele não venha mais cometer aquele pecado que ele cometeu. E quarta opção que eu vou dar para vocês: cuide, né? Nós devemos cuidar de nós mesmos para que não venhamos a ter, né? Ser tentado para pecarmos também. Portanto, que nós possamos cuidar de nós mesmos, assim como estamos cuidando um do outro, né? Que os nossos pecados também possam ser entregues na presença do Espírito Santo, que nós devemos pedir perdão primeiramente a Deus, né? E depois ao irmão ao qual nós ofendemos e denegrimos a imagem dele. A partir do momento que você ofende alguém, peça perdão. A partir do momento que o teu irmão te ofendeu, conversa com ele, para que ele também peça perdão para você. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula em nome de Jesus.